Em um vilarejo humilde, Davi, um jovem pastor, cuida de suas ovelhas sob o céu azul. A calmaria do campo é interrompida pela sombra de uma ameaça. Enquanto pastoreia, Davi escuta rumores sobre os filisteus, guerreiros temidos que ameaçam o povo de Israel. O medo começa a se espalhar. As pessoas falam sobre como essa guerra pode mudar tudo e como muitos homens se preparam para a batalha. Davi se sente pequeno diante dos acontecimentos. Davi, mesmo sendo jovem, carrega um peso em seu coração. Ele reflete sobre sua fé em Deus e como pode ser uma luz em tempos escuros. Os anciãos da aldeia discutem estratégias, mas a incerteza paira. Davi deseja ser visto, mas sua vida é marcada pelo desprezo. A tensão aumenta e Davi sente que Deus pode usá-lo. Uma decisão está prestes a ser tomada. O destino do povo está por vir. A manhã se revela clara, enquanto Davi observa o movimento frenético no acampamento dos guerreiros. O som de armaduras ressoa. Com o coração acelerado, Davi decide levar suprimentos para seus irmãos que estão em meio aos preparativos. Ele carrega pães e queijo. Ao se aproximar do acampamento, Davi ouve os gritos de Golias ecoando pela planície. O gigante desafia o exército de Israel. Davi se esconde entre as sombras, observando os guerreiros hesitantes. A dúvida e o medo dominam os corações dos homens. Golias zomba, sua voz ecoando como um trovão. Ele desafia qualquer homem a duelar com ele, e a tensão no ar aumenta. Davi, tomado pela coragem, avança um passo em direção ao gigante. Seu coração pulsava com a certeza de que Deus estava com ele. Os soldados o olham surpresos, perguntando como um jovem poderia enfrentar tal oposição. Mas a fé de Davi é inabalável. Davi se aproxima do rei Saul, explicando que pode enfrentar Golias. Seu espírito destemido deixa todos perplexos. Saul observa a sinceridade nos olhos de Davi e, relutantemente, permite que ele enfrente o gigante. A multidão aguarda ansiosa. Davi se prepara, escolhendo 5 pedras lisas no ribeiro. A decisão é clara, ele lutará com fé em seu coração. Com sua funda em mãos e uma determinação firme, ele avança em direção à colina onde Golias aguarda, pronto para a batalha. O gigante ri de Davi, mas ele não se deixa intimidar. A luta entre fé e medo está prestes a começar. Davi avança decidido, a funda em sua mão e pedras no cinto. O campo de batalha é um deserto árido, sem esperança. O gigante Golias se aproxima, seu armário reluzindo ao sol. Ele zomba da determinação de Davi. Os soldados israelitas observam em silêncio, o coração pesado com medo e incredulidade diante da bravura de Davi. Davi, com a fé inabalável, grita: "Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos." Sua voz ecoa entre os montes. Golias ri, desdenhando, mas Davi avança, seu olhar fixo no gigante. Davi lembra-se dos leões e ursos que derrotou. Um toque de esperança brilha em seu coração. A multidão contém a respiração, cientes de que o destino de Israel pende na balança entre fé e medo. Davi coloca uma pedra na funda e gira-a. A tensão é palpável quando ele lança a primeira pedra. A pedra voa como um relâmpago e um silêncio mortal envolve o campo de batalha. Impacto. A pedra acerta Golias bem na testa. Um choque coletivo se estabelece entre os presentes. O gigante cai pesadamente, levantando poeira do chão, e a multidão explode em um grito de vitória. Davi avança, triunfante, já imaginando a vitória que o Senhor lhe prometeu. Os filisteus, em pânico, começam a recuar. O exército de Israel se anima com a verdadeira vitória. Com bloqueios em suas mentes, os israelitas percebem que a fé pode vencer o medo. Davi se ajoelha, agradecendo a Deus por sua proteção e vitória sobre o gigante. Saul observa de longe, admirado, reconhecendo o jovem como o escolhido de Deus. A multidão se junta em louvores, celebrando a fidelidade de Deus por meio de Davi.
Davi se levanta, agora um herói, com a bandeira de Israel ao fundo balançando ao vento. As palavras de Davi ecoam: com Deus, tudo é possível. Um chamado à fé para todos. O exército israelita se reorganiza, prontos para avançar e retomar seus lares. A vitória de Davi se torna uma lenda, a história de fé e coragem ecoando pelas gerações. Davi mira o horizonte, a certeza de que a proteção de Deus sempre estará com ele. Com o peso de Israel nas costas, Davi se prepara para os desafios que virão. Sua coragem inspirará muitos e sua história será contada, lembrando sempre da fé. Após a queda de Golias, um silêncio profundo envolve o campo de batalha. O povo de Israel observa, incrédulo, enquanto o gigante está ao chão. Davi, ainda segurando a funda, é cercado por homens do exército que o olham com admiração e gratidão. Ele sorri, humildemente. Os filisteus, percebendo a derrota de seu campeão, começam a fugir em desespero. A vitória está ao alcance do exército de Israel. Jonatas, filho do rei Saul, observa a cena com admiração. Ele se aproxima de Davi, reconhecendo sua coragem e fé. Davi e Jonatas trocam palavras de respeito. Jonatas vê em Davi não apenas um vencedor, mas um escolhido de Deus. Enquanto isso, os guerreiros israelitas tomam ânimo e começam a avançar, gritando em celebração pela vitória sobre os filisteus. A música e os cantos de louvor começam a ressoar entre o povo de Israel, exaltando o nome do Senhor por sua intervenção. Davi, agora cercado pela multidão, escuta as vozes de seu povo ecoando seu nome. Ele se lembra de suas origens humildes. Saul, ao longe, observa a cena, sentindo-se tanto animado quanto ameaçado pela ascensão de Davi entre seu povo. Os israelitas perseguiam os filisteus, certos de que a mão de Deus estava com eles. A batalha havia se transformado em um clamor de fé. Davi, com sua funda pendurada ao lado, ergue as mãos ao céu, agradecendo a Deus por sua proteção e vitória. A vitória sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, mas uma demonstração da fé que, com Deus, tudo é possível. Davi, aclamado como herói, é cercado pelos soldados que o exaltam. A alegria permeia o acampamento de Israel. Jonatas, filho do rei Saul, se aproxima de Davi, seu olhar repleto de admiração e respeito por sua fé e bravura. Os dois jovens se abraçam, firmando uma amizade que se tornaria uma aliança inquebrantável entre eles. Saul, observando à distância, sente uma mistura de orgulho e inveja crescendo em seu coração por Davi. A popularidade de Davi cresce e as canções celebrando suas vitórias ecoam, despertando a ira do rei Saul. Davi, percebendo a tensão, busca a orientação de Deus, confiando que sua fé seria a chave para enfrentar os desafios futuros.